Uzi Minas reportam um resultado ruim e as ações caem 23 e tantos por cento, o pregão ainda nem acabou, pode cair mais, e fica aquela dúvida, será que a Gerdau vai seguir o mesmo caminho? Será que ela vai divulgar um resultado ruim e também vai despencar nessa magnitude? Porque como nós vemos, a Uzi Minas ela vinha numa recuperação ali desde novembro do ano passado, com uma boa alta, e depois vinha aqui numa queda, mas já com uma recuperação engatada até que veio o resultado, e ela tem essa queda muito forte e não duvido que ela vá buscar de repente, né, aquele fundo lá de novembro, teria que cair mais cerca de 11% aproximadamente, buscando aqui, né, a casa dos 5,60. Mas não temos como saber. O fato é que também me parece uma reação um pouco exagerada, mas o mercado, quando ele fica insatisfeito com o resultado, não há limites. Que realmente o resultado, vamos admitir aqui que não foi muito bom, né? Então a gente vê aqui a Gerdau está aqui nos 18,34, está a preços baratos, ela também vem num período aqui de queda, inclusive com uma recuperação parecida ali com o que a Uzi Minas fez, uma recuperação parcial. E será que depois o resultado também pode despencar 20 e tantos por cento? Eu vou mostrar para vocês que na minha visão eu acho menos provável que isso aconteça, tá? Inclusive ontem, saiu ontem na matéria ali, né? A corretora aqui falando ó, que a Gerdau está muito barata para ser ignorada. Após essa queda, o BBA encontra um ponto de entrada na ação. E aí eles recomendam a Gerdau como compra o preço-alvo de R$ 24,00, o que daria uma alta de praticamente 31%. E aí, será? Será que a Gerdau vai subir 31% ou qual é o risco de cair 23% ali, que nem a Uzi Minas, né? Vamos dar uma olhada então para a gente entender o que está acontecendo. Primeiro vamos ver o que aconteceu de errado ali na Uzi Minas. Como vocês devem saber, a principal frente da Uzi Minas é a siderurgia, porém, nesse trimestre, quem reportou o melhor resultado disparado foi a mineração. Nós temos aqui as vendas do minério de ferro melhorando em relação a um T, começando uma recuperação aqui, né? Nós temos parte aqui usada na própria Uzi Minas e temos aqui no mercado interno e no mercado externo aqui predominante. A receita aumentou, ficando ainda um pouco abaixo do 2T23, porém quando a gente vê o EBITDA, conseguiu um EBITDA bacana, 156 milhões, superou o 2T23, superou com folga um T24, teve uma margem de 20%, e o grande problema está na siderurgia, que aqui na mineração até que foi bacana. Quando a gente vê a siderurgia, olha só, as vendas até que foram aqui, ó, tranquilas, né? Você está vendo que foi um patamar alto aqui de vendas. Porém, quando a gente vai ver realmente o que acontece na receita, é uma queda aqui na receita. Está vendo que está abaixo do 2T23, então não foi só ali os custos, mas também a receita caindo. Mas os custos também acabaram pressionando, porque o EBITDA ajustado ele despencou para 70, né, de 216 para 70, em relação ao trimestre anterior de 334 para 70, uma margem de 1%. E aí observamos que a Uzi Minas ela tem uma grande diferença em relação à Gerdau. A receita da empresa está muito focada no mercado interno, olha só, 5,3 contra 0,428 no mercado externo. Então, ela está fortemente vinculada a tudo que acontece no Brasil. E aqui está a justificativa principal, né? Temos a desvalorização do real, temos uma enxurrada de aço da China entrando no Brasil, e aí ela sofre muito mais do que, por exemplo, a Gerdau. E aí, com essa margem de 1%, qualquer dívida pesa muito nos resultados. Pelo menos a empresa não tem uma dívida forte, aumentou agora para 0,79x, mas ainda é uma dívida relativamente tranquila. Se você volta mais para o passado, em outros períodos ela teve dívida muito alta, né? Então, se essa dívida começar a aumentar, aí o negócio vai para o buraco de vez, porque ela tem margem pequena nesse momento, não é capaz de lidar com uma dívida pressionando os resultados. Quando a gente compara os Minas como um todo, incluindo mineração e siderurgia, nós temos uma receita que em relação ao 2T caiu 8%, caindo no mercado interno, também caindo no mercado externo. O mercado interno acabou tendo preços menores. A China está num apetite muito grande aqui no Brasil ali desde o fim do ano passado, né? E os impostos não aumentaram o suficiente ali contra a importação chinesa, né? Nós temos aqui os custos que caíram, porém caíram menos que a receita. Então, obviamente, isso aqui vai dar uma compressão nas margens. Aí realmente a gente vê o lucro bruto despencando 44% em relação ao 2T.
Quando a comparação é em relação ao 1T24, aí nós temos uma receita que aumentou um pouquinho, e aí a gente tem um custo que aumentou mais do que a receita aumentou, o que também faz diminuir aqui o lucro bruto. Então, é óbvio, aumentou mais os custos do que a receita, também tem aqui uma compressão nas margens, a margem bruta você entra com uma margem bruta já pequena de 5%, e aí você tem ainda outros agravantes, como gerais aumentou um pouquinho aqui os custos, temos aqui outras receitas também aumentando, outras despesas, né, aumentando aqui um pouco, e aí realmente você acaba levando a empresa ao prejuízo, margem operacional negativa, na verdade, né? E aí o EBITDA fica tão baixo assim por conta de toda essa dificuldade. Então, se você compara com o trimestre anterior, o problema foi os custos que aumentaram mais do que as receitas, que uma margem que já estava um pouco comprimida ali, né? E quando a gente compara com 2T23, foi que realmente a receita acabou caindo muito, as despesas caíram menos do que a receita caiu. Então, a gente tem uma visão que os custos foram o principal vilão aqui, né, da Uzi Minas, já que num cenário de queda de receita, os preços estão muito pressionados de venda, os custos acabaram não diminuindo para ajudar a compensar. E olha só, quando a gente vê a opinião da XP sobre a Uzi Minas, olha o que eles falam aqui, que a Uzi Minas reportou um resultado abaixo do esperado, 48% abaixo, mesmo que o resultado fosse esperado difícil, foi pior, né, do que o esperado, por conta da divisão do aço, que a mineração não foi suficiente para compensar, embora os resultados fossem esperados tão fracos, em meio a um ambiente de custos pressionado e dinâmica de preços estável, conforme indicado no último trimestre, os investidores esperavam mais detalhes sobre o potencial melhoria no terceiro trimestre de 2024, que eles veem como principal problema. Nós acabamos de ver que realmente parece ser isso. E assim, será que vai melhorar no terceiro trimestre de 2024? Aparentemente não temos essa visibilidade aqui. E aí a XP reitera a recomendação neutra aqui para Uzi Minas. O que poderia salvar Uzi Minas de repente seria esse real aqui ganhar força, mas está difícil, né? E a gente já está rodando aqui o terceiro trimestre, até agora o real nada de ganhar força, né? Na verdade, tem até um risco dele piorar ainda mais. Então, enquanto isso, a empresa vai sofrendo ali. E aí, quando a gente compara aqui com a Gerdau, o grande problema da Uzi Minas é que ela está muito focada no Brasil, e o Brasil não está bem, como não é de se surpreender, ainda mais com a China nos atrapalhando. E olha só, a margem EBITDA da Gerdau aqui no Brasil foi de 11,1% no trimestre anterior. A Gerdau também tem sofrido um pouco aqui no Brasil, mas ela está menos exposta ao Brasil do que, por exemplo, aqui na América do Norte, principalmente Estados Unidos. Olha o que aconteceu com a margem nos Estados Unidos, inclusive ela evoluiu bastante para ter boas vendas lá, para ter boas margens. Olha a participação aqui de roxinho nos Estados Unidos. Foi saltando, né? Então ela fez ela traçou um caminho correto aqui. Ela está, além de mais diversificada, ela está focada exatamente nos países de primeiro mundo, América do Norte, né? Então é Canadá, México e principalmente Estados Unidos. Foi uma boa jogada dela e ao mesmo tempo que ela ganhou uma diversificação, tem também aqui América do Sul, sem ser Brasil, Uruguai, Argentina e Peru, que também tem margens, aliás, inclusive as melhores margens no momento, né? E aí tem os aços especiais, que aí é Brasil e Estados Unidos principalmente, né? Consegue boas margens aqui, que é um pouco mais trabalhado aqui esses aços. Mas olha só, a empresa então ela é mais diversificada. Esse cenário difícil do Brasil nesse momento, ela não está sofrendo tanto. E aí talvez você relembre, né, o quanto que essas empresas, a própria Gerdau, o quanto que ela já reclamou da necessidade de aumentar os impostos para importação do aço chinês, a dificuldade que o Brasil está passando, né? Então é por conta disso, mas pelo menos eles têm uma diversificação que acaba protegendo, porque se isso aqui durar muito tempo, você imagina de repente a Uzi Minas passar aí por alguns anos com margens que levam ela às vezes a prejuízo, aí realmente é difícil. A gente gosta de comprar o fundo do poço, mas às vezes o fundo do poço a gente não tem visibilidade de quando ele passa, né? No caso da Gerdau acaba se tornando uma oportunidade que só uma parte da receita do EBITDA dela está pressionada, a outra é que ela está mais diversificado, né? Então é meio que um jogo de quebra-cabeça. Você pode estar comprando as minas exatamente agora no fundo do poço e ela se recuperar em breve, ou ela pode se arrastar neste prejuízo aqui nesse cenário difícil por um tempo mais longo. Óbvio que no longo prazo é bem provável que ela vá se recuperar, mas pode ser muito dolorido, né? Assim,
vai depender da escolha de cada um. E voltando aqui à matéria, onde a BBA recomendava a compra da Gerdau, inclusive acreditando que ela está num preço excelente, então o banco comenta o seguinte sobre a Gerdau. Eles falam que o valuation da empresa está barato, sendo negociado a 3,3 vezes EV/EBITDA esperado para 2025 e 9% do fluxo de caixa livre. A margem EBITDA provavelmente atingindo o mínimo no Brasil. Olha só como vai ser difícil, né? Vai ser o mínimo. Melhorias futuras virão com os preços mais altos e esforço de custos da empresa. Então, tá vendo? Essas melhorias aqui, ela tem um pouco mais margem de tempo para ir trabalhando, já que ela é mais diversificada e o Brasil nem é a maior exposição dela. E aí a gente vê ali que a Usiminas ela tá mais pressionada nesse sentido, né? O cenário bastante resiliente para negócios nos Estados Unidos. Apesar da deterioração das margens, na verdade, o banco projeta as margens dos Estados Unidos oscilarão em torno de 18% em 2025. A visão defensiva da empresa em relação à recente fraqueza do real. Então isso aqui é algo positivo. O real vem aí sofrendo bastante e ela tem receita dolarizada, inclusive, né? Inclusive, a Gerdau espera redução nos custos na contramão ali da Usiminas, né? Já que eles estão trabalhando aqui nas ociosidades das instalações, reorganização interna da área de produção, melhoria nos mix de vendas, né? Então eles estão aqui prevendo até redução nos custos do Brasil. Enquanto nos Estados Unidos, onde os preços estão sofrendo, são nos aços planos, a Gerdau não está exposta a essa dinâmica aqui, né? Ela está mais ali no aço longo, né? Então, na minha opinião, embora a Gerdau possa sim, de repente, surpreender negativamente no resultado, qualquer empresa está suscetível a isso, eu acho bem difícil acontecer uma surpresa tão negativa como aconteceu ali nos Minas, diante de tudo que nós vimos, a diversificação e tudo mais. Lembrando que é muito importante nessa fase de resultados das empresas você acompanhar o que está acontecendo. E o pessoal do AGF, eles têm lá na frente de análise os comentários sobre os resultados das empresas. Eles analisam as principais empresas ali, principalmente as focadas em dividendos. Tem, por exemplo, ali o do Santander que divulgou o resultado ontem. E no link que está na descrição do vídeo você consegue assinar o AGF com 1 mês grátis na assinatura anual. Um abraço e até o próximo. Valeu! E já aproveita e deixa nos comentários se você tem Usiminas, se você tem a Gerdau. Um abraço e até o próximo. Valeu!